Revelações assombrosas, os mistérios amaldiçoados do sertão de Araripe que aterrorizam gerações. O sertão de Araripe não é apenas um lugar, é um repositório de lendas e segredos sombrios. No silêncio abafado das noites, a poeira se transforma em gritos mudos e o vento sussurra histórias de almas perdidas. Quando um dos alunos de Maria, a jovem professora, desapareceu, a atmosfera se tornara insuportável. Choros abafados ecoavam pelas casas de taipa, e os olhares que antes eram acolhedores agora carregavam um peso de desconfiança que Maria não conseguia ignorar. As sombras na escola abandonada eram mais do que sombras, eram lembranças, ecos de risadas que se transformaram em lamentos. Uma noite, enquanto olhava pela janela da sua casa, Maria viu uma figura no canto da escola, imóvel e encapuzada. O coração disparado, ela se lembrou das histórias que os mais velhos contavam sobre o quebradeiro, um demônio insaciável que se alimentava das almas das crianças que se perdiam nas sombras da terra seca. Em sua mente, imagens de crianças desaparecidas dançavam, envoltas em mistério e terror. Ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios medos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite enluarada, Maria tomou coragem e decidiu se dirigir à escola. O caminho era denso de trevos, e a lua iluminava a terra seca com um brilho pálido que tornava tudo ainda mais sombrio. Ao entrar na escola, um calafrio percorreu sua espinha. Vozes fracas pareciam chamar seu nome, e ela hesitou ao ouvir um chorinho distante ecoando pelos corredores empoeirados. Com um nó na garganta, ela avançou, lembrando das crianças que já estavam ali, mas que agora eram apenas lembranças amargas. Ao sair em uma sala escura, encontrou brinquedos jogados, cadernos rasgados e a sensação de que alguém ainda estava ali a atormentá-la. Um ser oculto, persistente, a observava. De repente, uma sombra se moveu e Maria sentiu um frio arrebatador. Antes que percebesse, um homem misterioso surgiu na sua frente, olhos profundos e carregados de uma sabedoria amarga. Era um legado de traições e alianças que se entrelaçavam na poeira daquela terra estéril. Maria ficou paralisada. As mentiras que sua segurança havia construído estavam se desmoronando, e agora ela não sabia em quem podia confiar. Os sussurros aumentaram, as longas noites de silêncio agora estavam preenchidas com ecos de terror. Com cada palavra que trocava, no estranho, sentia a pressão do perigo crescente. O quebradeiro não era apenas uma lenda, ele era uma verdade horripilante, um reflexo das traições que vivenciamos na vida real. O que mais estaria por trás daquele véu de desconfiança? O que poderia acontecer em sua próxima visita à escola? E enquanto o tempo corria, Maria percebeu que o verdadeiro terror não era o quebradeiro, mas o que se escondia dos olhos dela. As vozes, agora ensurdecedoras, ecoavam. O quebradeiro vem. Você não pode confiar em ninguém. A figura encapuzada diante de Maria parecia flutuar sob a luz fraca que entrava pela janela quebrada. Seu coração batia descompassado, cada golpe ecoando no vazio do ambiente abandonado. O homem a observava com um sorriso torto, como se soubesse mais do que estava disposto a dizer. Ele se aproximou lentamente, seus passos ecoando como um trovão no silêncio sepulcral da escola. Você veio por causa das crianças, não é? Sua voz era um sussurro, mas tinha uma força poderosa que fazia Maria recuar instintivamente. Elas estão aqui, perdidas entre as sombras e os sussurros. Um arrepio percorreu a espinha de Maria enquanto ela tentava entender suas palavras. Não era só o quebradeiro que ameaçava a vida naquela terra. Um eco de dores antigas pairava no ar, uma história de desgraça que refletia na desconfiança dos rostos conhecidos. O que você sabe sobre elas? Perguntou ela, tentando manter a firmeza na voz. O homem inclinou a cabeça, e por um breve momento, os olhos dele brilharam como brasas em meio à escuridão.
Elas foram enganadas, assim como você. O quebradeiro não escolhe suas vítimas, ele se aproveita da fragilidade dos corações. E você, Maria, está mais próxima do que imagina. Ela se lembrava de cada olhar cúmplice e cada suspiro que ouvia da comunidade. O medo sussurrado em cada esquina, as histórias de desaparecimentos que cintilavam como uma lamparina enfraquecida. Mas aquele homem era diferente. Havia um poder oculto nele, uma verdade perturbadora que parecia pulsar entre eles, à medida que as sombras se arrastavam. Se você verdadeiramente deseja salvar as crianças, terá que conhecer o quebradeiro como ele é. Somente assim conseguirá libertá-las. Ele estendeu a mão, revelando um amuleto desgastado que pendia de um cordão. Era uma peça estranha, coberta de simbolismos que pareciam vibrar com a energia da escola. Aceite este presente e siga o chamado. Maria hesitou. O que poderia ser mais perigoso do que o caminho já trilhado? Mas, atraída pelas promessas do desconhecido, ela tomou o amuleto, sentindo um calor intenso irradiar de sua superfície. Ao tocá-lo, uma onda de visões lhe invadiu a mente, instantes de dor e desespero se misturando com fragmentos de felicidade, como se crianças brincando em um pátio ensolarado arremessassem luz sobre a escuridão. Um barulho súbito a tirou daquele transe. Era um grito, agudo e desesperador, ecoando pelas paredes da escola. Maria sentiu que algum instinto primal a puxava, impulsionando a descobrir o que estava acontecendo. Mas a voz do homem a deteve. O quebradeiro é insaciável. Ele não se contentará em levar apenas uma criança hoje. Você deve decidir, salvar ou conhecer. Escolha. O pânico e a adrenalina envolviam. O que deveria fazer? Avançar para enfrentar o desconhecido ou voltar para um mundo que se despedaçava ao seu redor? Com o amuleto em mãos, Maria respirou fundo, a respiração ofegante ecoando em seus ouvidos. "Eu vou salvar!" ela gritou, determinada, mas a dúvida lhe punha o coração em chamas. O homem sorriu, satisfeito, e fez um gesto que parecia dizer que a verdadeira jornada estava apenas começando. Maria subiu as escadas rapidamente, cada passo mais pesado que o anterior. O grito ecoava mais forte, clamando por ajuda. Mas ao alcançar o último degrau, ela se deparou com uma porta escura. O som cessara, e uma calma aterrorizante tomava conta do ambiente. O que haveria atrás daquela porta? Antes que pudesse pensar, uma rajada de vento fez a porta ranger e se abrir. Uma sombra imensurável se projetou para fora, e a voz do quebradeiro a envolveu, profunda e ameaçadora. "Você está pronta, Maria." As palavras convalidaram seu medo, mas também a motivaram. Havia mais em jogo do que uma única vida. E se não conseguisse resgatar aquela criança, o que sucederia? O que estava prestes a descobrir mudaria para sempre Araripe e todos os que ali habitavam. A porta se escancarou, revelando um corredor alongado coberto de manchas escuras que serpenteavam pelas paredes como se o próprio lugar estivesse sangrando. O odor de mofo e desespero pairava no ar, misturado ao perfume fétido da passagem do tempo. Maria hesitou, o amuleto queimando em sua mão, pulsando como se vivesse de uma energia própria. Ela forçou o pé adiante, a urgência do grito a guiando. Cada passo que dava ecoava com uma reverberação macabra, como se a escola estivesse protestando contra sua presença. Ao se aproximar do final do corredor, uma luz fraca surgiu, filtrando-se através de uma janela suja. Maria parou abruptamente ao ouvir risos cristalinos, uma melodia infantil que parecia deslocada naquele ambiente sombrio. Ela não podia acreditar que aqueles sons vinham do outro lado da porta à frente. Com a respiração pesada, Maria se aproximou da porta, sentindo uma presença a observar. "As crianças", sussurrou, quase sem acreditar. No entanto, a doce ilusão logo se desfez quando um grito estridente cortou o ar novamente, desta vez mais próximo, mais urgente. O sangue de Maria gelou. E se for tarde demais? Pensou angustiada. Ela empurrou a porta com força, revelando uma sala de aula desmoronada, com mesas quebradas e papéis amarelados pelo tempo espalhados pelo chão.
No centro da sala, uma menina esmol, com cabelos desgrenhados e olhos grandes e assustados, estava presa a uma cadeira, olhando para Maria com uma mistura de esperança e medo. Ajuda! A voz da menina tremia, como se o tocá-la pudesse desmoronar ainda mais o frágil equilíbrio daquela realidade. Maria correu até ela, mas ao se agachar para desatar os nós que prendiam as mãos da criança, a atmosfera mudou bruscamente. As paredes pareciam se aproximar e a luz que entrava pela janela se apagou, dificultando a visão. Ajudá-la é uma escolha errada. O eco do quebradeiro reverberou na sala, com a voz tornando-se profunda e ameaçadora. Maria sentiu o coração paralisar. O amuleto ardeu mais intensamente em sua mão, como se tentasse avisá-la. "Fuja! Ele vem!" gritou a menina, desesperada. Mas ao mesmo tempo, as sombras começaram a se agitar. Figuras indistintas se formavam ao redor de Maria. Outras crianças, ela percebeu, mas com expressões distorcidas pela dor. Eram crianças que também haviam sido enganadas, perdidas naquele lugar amaldiçoado. O quebradeiro não estava apenas à espreita, ele estava ali, em todos eles. O que antes parecia um chamado de socorro, agora se transformava em um labirinto de desespero e engano. Maria levantou a cabeça e viu sombras se movendo, olhos vazios sondando cada movimento seu. A figura encapuzada apareceu em meio às trevas, sorriso torto e malicioso. Você achou que poderia resgatar uma e sair impune? O quebradeiro não se sacia com uma criança, Maria. Ele deseja mais. Lágrimas brotaram dos olhos da menina, enquanto os gritos das almas perdidas cresceram em volume, acompanhados de risos distorcidos. O terror a envolvia, a verdade se desenhando diante dela de forma brutal. Sem um plano, sem uma saída óbvia, Maria sentiu-se presa entre a escolha de salvar a menina ou desvendar o mistério que a mantinha naquelas paredes. Você precisa escolher. O homem encapuzado as observava, agora mais próximo. Elas não podem sair, mas você pode. Com um último olhar angustiado para a menina, Maria sentiu a pressão de ter que decidir. E se, ao escolher, todas as vidas que ela amava, que ela conhecia, fossem perdidas? O quebradeiro estava se aproximando e o tempo se esgotava. A sala começou a escurecer e um uivo estrondoso cortou a escuridão. Maria olhou para o amuleto, questionando o que realmente ele poderia significar, quando uma ideia explosiva surgiu em sua mente. E se houver uma maneira de derrotá-lo? Ela precisava de uma resposta, e a batalha contra suas próprias certezas poderia ser a chave. O que ela descobriria a seguir poderia ser a salvação ou a condenação, tanto dela quanto de todos os outros. Os sussurros aumentaram e o quebradeiro se preparava para revelar seus segredos mais sombrios, enquanto as paredes da escola pareciam fechar. O que realmente aguardava Maria no coração do quebradeiro? A sala se reduziu a um breu inquietante, as sombras contra as paredes parecendo ganhar formas quase humanas, dançando sobre a influência de uma presença maligna. O amuleto em sua mão pulsava forte, indicando que talvez a resposta estivesse mais próxima do que ela imaginava. "Maria, rápido!" A menina prendeu a respiração, seus olhos arregalados como duas lanternas na escuridão. "Você precisa ativar o amuleto antes que ele chegue." A urgência nas palavras da criança cortou o ar carregado de desespero. Maria não sabia como, mas sentia que o amuleto carregava algum poder. E se isso não for suficiente, pensou enquanto o quebradeiro se aproximava, seu riso se transformando em cacuete de grotescos que ecoavam nas paredes da sala. Maria respirou fundo. "Como eu ativo isso?" A pergunta saiu em um sussurro, quase sem esperança, enquanto o amuleto queimava ainda mais em sua mão. "Fale com ele, diga o que você deseja." A súplica da menina fez Maria hesitar um momento, mas a urgência venceu. Com o quebradeiro aumentando a pressão, ela sentiu sua mente turva. Queriam que ela se sentisse perdida, sem controle. "Tome cuidado, apenas diga a verdade." A menina aconselhou, mas Maria já estava cheia de raiva e determinação. "Eu quero libertar você. Eu quero que todas as crianças estejam seguras." As palavras brotaram da garganta dela, quase como um grito.
O amuleto emitiu um brilho intenso, iluminando aquele espaço sombrio por um breve momento. As figuras ao redor tremeram, as sombras lançadas na parede pareciam querer se esconder da luz. Mas o quebradeiro não estava disposto a se deixar abalar. Você não sabe o que está invocando, Maria. Ele avançou, sua figura encapuzada absorvendo a luz. O contraste entre a escuridão dele e o brilho do amuleto era impactante, a tensão elevando-se a níveis insuportáveis. Liberdade não vem sem um preço, minha cara. O quebradeiro riu e Maria pôde sentir a desconfiança crescendo. As crianças à sua volta pareciam se contorcer em agonia. Uma a uma, as expressões delas se tornaram contagiantes, uma mistura de dor e raiva, como se estivessem tentando transmitir uma mensagem. Maria não podia deixar que tudo isso acabasse ali. Se o quebradeiro desejava mais do que uma criança, ela tinha que enfrentar essa criatura. Esse pensamento endureceu sua determinação. Se for necessário, eu vou pagar o preço. Ela gritou, sua mente agora afiada como uma lâmina, focada no objetivo. O amuleto ganhou um novo brilho, pulsando em resposta ao grito de resistência dela. Atrás dela, o grupo de crianças parecia se unir, forças se reunindo, como se aquela energia nova pulsasse também nelas. Agora, a menina gritou, e Maria sentiu o momento certo se aproximar. Junte-se a nós! Ao unir suas vozes e concentrar em seus desejos, a sala foi banhada por uma luz tão intensa que parecia ferir os olhos. As sombras recuaram e as risadas do quebradeiro se transformaram em gritos furiosos, rangendo como metal enferrujado. Mas no meio da explosão de luz, algo inesperado ocorreu. Figuras familiares surgiram entre os devaneios. Eram pessoas que Maria conhecia, rostos queridos que ela nunca teria esperado ver ali. Seu coração disparou. O que está acontecendo? O quebradeiro riu, dessa vez de um jeito frenético. Você não pode salvá-los a todos, Maria. Você faz parte do jogo. O eco de sua voz tomou a sala, ressoando nas paredes feitas de dor e desespero. Ali, pendendo entre a vida e a morte, Maria se viu diante de uma nova escolha. Com as vozes de suas memórias ao redor, ela percebeu que tudo que ela amava poderia ser perdido naquele momento. O dilema a envolveu e a incerteza a paralisou. Qual será a sua escolha, Maria? Quem você está disposta a sacrificar? O quebradeiro a instigou e a sala parecia girar em torno dela. Maria não tinha mais tempo. As luzes começaram a falhar, o poder do amuleto diminuía, enquanto o quebradeiro recuava, mas a sombra dele nunca parecia se afastar completamente. O que ela decidiria agora poderia mudar tudo. O que restaria dela se sua escolha se tornasse um destino sombrio? As luzes piscavam, um alerta sombrio de que o tempo se esgotava. Maria sentiu o peso do amuleto como uma âncora que a segurava no lugar. Suas memórias se misturavam às vozes ao seu redor, cada uma mais perturbadora que a anterior. Lembranças de risos infantis se transformavam em gritos de angústia, e como se um fio de luz entrelaçasse seu destino, a verdade nua e crua se desnudava diante dela. Eu não posso escolhê-los, sussurrou, a voz embargada enquanto olhava os rostos familiares, agora borrões de dor. A pergunta do quebradeiro ecoava em sua mente. Sacrifício por amor ou pela liberdade? Escolha! A menina gritou de novo, agora com sua própria voz tremendo de pânico. Qualquer escolha é melhor que a inação. O quebradeiro deu um passo à frente, e a sala pareceu tremer com sua presença. Apenas uma escolha pode evitar seu destino, minha cara. E você sabe que todos eles irão sofrer, não é verdade? Ele estendeu a mão, como se puxasse as lembranças de Maria para mais perto dele. Por isso mesmo você deve escolher. Você não tem coragem para arcar com o peso da verdade? Eu sei que você vai me enganar. Maria, a desconfiança crescia como tempestade em sua mente. O tempo estava se esgotando, e as sombras agora dançavam com uma frenesia assustadora, induzindo um medo palpável. Os rostos familiares ante seus olhos se tornavam peças de um quebra-cabeça macabro, cada um apresentando suas vidas e suas histórias. A cada instante, a agonia das crianças se tornava mais evidente, suas mãos estendidas em um pedido silencioso por ajuda. Uma raiva cheia de determinação brotou em seu peito. Se os preços que você exigem são de vidas, então eu não serei cúmplice disso. Maria gritou, seu coração pulsando no mesmo ritmo que o amuleto.
Eu não vou deixar você vencer. O ambiente respondeu à sua ousadia. Um vento frio percorreu a sala, como se as próprias paredes estivessem se contorcendo de dor. No entanto, as vozes ao seu redor agora se uniam a uma melodia frenética, pulsando com o ritmo do amuleto. O brilho intenso tinha voltado e crescido, enfrentando o quebradeiro. Você acha que pode desafiar o destino? Você, uma simples menina? O quebradeiro rosnou, sua figura se distorcendo em um pesadelo de sombras. Uma só oração não é suficiente. As ofertas que você faz precisam de mais, muito mais. Maria olhou para os rostos familiares, sua mente girando, e de repente, Vocês estão aqui por algum motivo. Se eu tiver que escolher, então que sejamos todos um só. Que as nossas vozes voltem a se unir. Assim, juntos, seremos o poder. Ela fechou os olhos, juntou os dedos em volta do amuleto e se concentrou no desejo mais profundo. Enquanto a luz crescia ainda mais, ela sentiu a energia de todas as crianças ao seu redor se fundindo com a sua. O amuleto explodiu em um resplendor que cortou a escuridão, e Maria começou a entoar um cântico que parecia ressoar nas paredes, invocando proteção e força. Mas algo se agitou nas sombras. Você não pode brincar com o desconhecido, Maria! O quebradeiro rugiu, a voz dele ecoando em uma cacofonia que a cercava. Eu não permitirei que você me impeça! O ar se encheu de uma pressão. Maria sentiu que estava na linha tênue entre a salvação e a perdição. Seria esse o momento em que tudo se reverteria ou ela se perderia completamente na escuridão? E naquele instante crucial, enquanto a luz lutava com as sombras, Maria se lembrou de um detalhe que havia ignorado: a história contada pelas crianças e as advertências da menina. O preço que o quebradeiro exigia estava diretamente ligado a um segredo que poderia alterar tudo. O que ele sabe que não sabemos? Pensou numa fração de segundo antes de perceber que a verdadeira luta ainda estava por vir. E enquanto se preparava para o inesperado, as crianças começaram a gritar: "Não olhe para trás, Maria! O tempo é crítico!" A luz começou a oscilar e a escuridão encurtava o espaço ao seu redor. O que ela faria a seguir poderia mudar não apenas seu destino, mas o futuro de todos os que ama. Agora, cortadas pela tensão do momento, as sombras se agitaram como um maremoto pronto para devorar tudo. Qual seria o preço da liberdade? E até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade que o quebradeiro escondia? O brilho do amuleto pulsava vertiginosamente, à medida que a luta se intensificava em torno de Maria. Ela sentia a energia das crianças misturando-se à sua, formando um invólucro de luz que parecia repelir as sombras, mas a pressão aumentava a cada segundo. A voz distorcida do quebradeiro se misturava aos gritos aflitivos das crianças, criando uma sinfonia aterradora que reverberava em sua mente. Maria, você não entende que as sombras sempre ganham no final? O quebradeiro cuspiu as palavras com desprezo, enquanto sombras dançantes pareciam ganhar vida, contorcendo-se de forma grotesca. Liberdade? Você não terá nada se não abrir mão do que mais ama. A luz ao redor dela tremulava e Maria sentiu um frio intenso na espinha. Sabia que o quebradeiro poderia estar certo. As crianças, os rostos que tanto amava, estavam ali, mas o que realmente significava aquela união? Lutava contra o pânico, tentando reunir seus pensamentos. Nas memórias de cada uma havia uma história não contada, que poderia ser a chave, a verdadeira. Força do amuleto não estava apenas em sua luz, mas na conexão que criava entre eles. Precisamos ser fortes juntas. Vamos, soltemos o poder de nossas histórias. Maria gritou, segurando o amuleto com... E por outros enormes... Uma gargalhada sinistra ecoou, e as sombras se tornaram mais agressivas, como se um ser mais sombrio tomasse forma na escuridão. Histórias, você diz? Elas são suas correntes, Maria. A verdade que você procura está escondida na escuridão. Cada dor, cada lágrima que você tenta apagar, é aqui que reside o preço. O quebradeiro avançou, suas mãos agora parecendo garras. A luz do amuleto ofuscou temporariamente a escuridão, mas ela sabia que precisava agir rápido, antes que o poder dele fosse pleno.
O que é o verdadeiro segredo? Maria gritou, sua voz cortando o ar pesado, suas palavras carregadas de uma esperança quase perdida. O que você esconde de nós? As vozes das crianças começaram a se misturar às suas, formando um canto que fluía como um rio profundo. Era um chamado para as memórias esquecidas, um pedido por liberação. A intensidade aumentou, e aos poucos um eco respondia à pergunta dela, sussurrando histórias de perda e dor, mas também de resiliência e amor. Você se atreve a mexer no que não entende? O quebradeiro se contorcia, impotente frente ao poder combinado. A luz teve uma explosão, iluminando cada canto escuro, revelando figuras distantes nas sombras, um emaranhado de destinos entrelaçados. Maria percebeu então, com horror, que cada sombra tinha uma forma, uma vida anterior. Cada criança ali tinha histórias que conectavam suas almas. E entre os murmúrios, uma voz clara emergiu, a da menina que havia clamado por ajuda inicialmente. Você não deve esquecer, Maria. O que foi sacrificado aqui precisará ressurgir. O sacrifício que tem que ser pago não é somente por amor, mas pela verdade que os une. Então, a realidade se desfez em um turbilhão. Sombras que antes eram rostos familiares, agora tornaram-se figuras de sua própria história, momentos que ela tentava fugir. Ela sentiu cada dor, cada risada, cada falha. O quebradeiro os observava, furioso, parecendo agora um sol despontando. Não, você não pode me derrotar. Ele ainda tentava derrubar a luz, mas Maria resistiu, e um novo entendimento a envolveu. Agora ela tinha o controle, não só dela, mas de todos aqueles que estavam interligados. As sombras começaram a recuar, mas o quebradeiro não desistiria facilmente. A tensão crescera a ponto de tornar-se palpável. Por que me desafiar? Você não sabe o que realmente está em jogo? Gritou, voltando-se para as crianças, como se ainda tivesse controle sobre elas. Maria se sentiu mais forte do que nunca e, em um ato de desespero e coragem, fez uma pergunta que ecoou por toda a sala. E se o que você teme é a verdade que permanece oculta? E se nós aceitarmos esse destino juntos, sem mais sacrifícios, apenas juntos? A sala parecia parar por um instante, e a escuridão hesitou. Mas antes que pudesse se vangloriar dessa vitória, um frio cortante invadiu seus sentidos, como se algo mais súbito e insidioso estivesse se aproximando. Com o coração acelerado, Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O olhar do quebradeiro mudara. Agora havia uma promessa de um retorno ainda mais aterrador. Prepare-se, Maria. Aguarde pela verdadeira essência de sua escolha. O tempo está apenas começando. Uma nova onda de medo se instalou, e ela sabia que agora as consequências de sua luta iriam além das sombras que ela jurou combater. O que mais estava por vir? O ar na sala pulsava como uma criatura viva, denso e ameaçador, enquanto a tensão crescia. Maria sentiu a luz do amuleto vacilar, como se estivesse debatendo com a escuridão que agora parecia se agitar em resposta às suas palavras. As crianças a seu redor estavam em um estado quase catatônico, os olhos arregalados, perdidos em uma realidade que ninguém mais poderia ver. O quebradeiro, agora com um semblante ainda mais grotesco, respirava como um animal acuado, seu corpo se contorcendo involuntariamente. Você não sabe o que está fazendo, Maria. As palavras dele tinham um tom de desespero que contradizia toda a sua aparente confiança. Essa conexão que você força entre vocês é um veneno. Não aceitem a verdade. Nunca aceitem. Um grito cortou o ar. Uma das crianças, a mais nova, teve um acesso de pânico. Maria, ele vem, está vindo. Não podemos deixar que ele nos pegue de novo. As mãos pequenas tremiam e uma nuvem de sombras tentou se aproximar dela, como se atraída pelo medo. Não, ele não pode! Maria gritou, agarrando o amuleto ainda mais forte. A luz emanou em um feixe ofuscante, quase furioso com a crise que se instalava. Todos nós estamos juntos nisso, acreditem em mim! Mas as sombras pareciam ter uma vontade própria, uma dor que ecoava suas obsessões mais profundas. Com cada dor lembrada, cada lágrima guardada, elas se tornavam mais agressivas, mais sedentas.
O quebradeiro sorriu, um sorriso de satisfação maliciosa. Veja, crianças, a escuridão só espera por um rastro de fraqueza para devorar tudo. Maria, agora totalmente saturada de medo, olhou ao redor. As crianças estavam começando a se desintegrar em figuras nebulosas, despedaçando-se pela pressão da hesitação. Precisava agir rápido. Sem hesitar, ela deixou que a luz do amuleto se ampliasse, lançando um manto de proteção em torno deles. Ao mesmo tempo, decidiu invocar as histórias que uniam aqueles pequenos seres a ela, sem medo do que isso significasse. A história de cada um de vocês importa. Ninguém precisa carregar isso sozinho. A luz cresceu, inundando o espaço, e ela sentiu a energia coletiva pulsar mais forte. As memórias começaram a se manifestar, como ecos de risadas e dor, flutuando entre eles. Maria lutou para se manter firme, enquanto sua própria história emergia, carregando tanto amor quanto desespero. O quebradeiro gritou, um som distorcido e furioso, enquanto as sombras ao seu redor começavam a murchar sobre a força recebida. Você acha que pode simplesmente desatar os laços da dor? Você não sabe o que está liberando? Com cada frase ressoando nas paredes da sala, as experiências compartilhadas tornaram-se um clamor. Nós somos mais fortes juntos. Sinta isso, quebradeiro. Não seremos mais suas marionetes. A luz do amuleto explodiu em cores brilhantes, assumindo formas de criaturas míticas, figuras do folclore que ele temia, visões que representavam a força e a resistência do sertão. Mas enquanto a esperança se elevava, uma sombra mais escura surgiu, um ser oculto que observava de longe, mais poderoso que o quebradeiro. Esse é apenas o começo, Maria, sussurrou uma voz ardente, arrastando-se da escuridão. Ele é apenas um dos muitos que vem. A verdadeira escuridão nunca esteve tão próxima. Prepare-se para o que realmente habita nas profundezas de Araripe. Maria sentiu suas pernas tremerem. O que quer que estivesse aguardando, algo mais do que tudo o que já enfrentou, poderia estar prestes a surgir. Mas no fundo, uma centelha de determinação a impulsionava. A batalha não havia terminado. Seu coração pulsava com um novo entendimento. A escuridão poderia ser resistida, mas a verdade tinha um custo. E nesse momento, uma porta estrondosa se abriu atrás deles, revelando uma passagem tenebrosa, preenchida por sussurros ancestrais e promessas de um destino maligno. A luz pareceu hesitar ao se encontrar com a nova escuridão. Preparem-se, Maria murmurou, sentindo o medo se espalhando pelo recinto. Porque se vamos enfrentar isso juntos, temos que estar prontos para tudo. A sala começou a tremer, os sussurros se tornavam urros ensurdecedores e o tempo começava a se esgotar. O que mais estaria à espreita no início dessa batalha ancestral, quando as sombras e a luz finalmente se confrontassem? O chão tremia com uma intensidade crescente, como se as paredes da sala quisessem se despedaçar sob a pressão da luta iminente. A passagem tenebrosa parecia se expandir, engolindo a luz que ainda reluzia do amuleto. As crianças, agora ainda mais aterrorizadas, se apertavam umas nas outras, seus rostos pequenos pálidos. Maria, o que vamos fazer agora? A mais velha balbuciou, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. O quebradeiro, agora um espectro deformado diante da luz que se opunha à escuridão, observava com um sorriso sinistro, pronto para atacar. Vamos enfrentá-lo, temos que manter a conexão. Cada um de vocês, pensem em suas histórias, Maria gritou, sua voz projetando um desespero que não podia esconder. Ela havia visto o que a escuridão podia fazer, sabia que era profunda e voraz. Era uma luta entre o que é humano e o que é monstruoso. A sala parecia se encolher ao redor deles, enquanto os sussurros tomavam forma, cada vez mais altos, como uma hidra de vozes que clamavam pelo que não era dito. E na entrada da sombra, a ameaça pulsava, algo antigo e podre, algo que nunca deveria ser despertado. Vocês acham que podem lutar contra o que não conhecem? A voz, agora mais clara, ecoava como um trovão. Era a entidade que pairava nas entrelinhas das histórias, e Maria começava a reconhecer a profundidade do que estava prestes a enfrentar.
Cada lenda que ouvira na infância tinha um fundo de verdade. Agora, essas verdades estavam prestes a se tornarem visíveis. Ela respirou fundo. Essas histórias nos trouxeram até aqui. A dor não nos define, mas a coragem sim. Ela ergueu o amuleto, e a luz que emitiu se transformou em uma onda de calor, reverberando em sua pele e enchendo o espaço com uma luminescência efervescente. Para cada história que veio à tona, cada memória de alegria e superação, mais poderosa Maria se tornava. As crianças começaram a repetir suas próprias histórias, um murmúrio crescente que dançava no ar. Os sussurros da escuridão pareciam enfraquecer, como se a luz de suas experiências fosse uma barreira contra a presença maléfica. Porém, a sombra não estava disposta a se render tão facilmente. Um rugido cortante rasgou a escuridão, um lamento que revelava seu verdadeiro ser. Vocês são fracos, sua luz só serve para me alimentar. Vocês não podem escapar do que eu sou. As paredes tremiam e a entrada para a passagem se ampliou, revelando uma monstruosidade que parecia flutuar, indistinta entre terror e uma forma grotesca. Maria deu um passo à frente, sentindo seu corpo irritado por um misto de medo e determinação. Nós não temos medo de você, nossos espíritos estão unidos e a escuridão não nos vencerá. Sua voz soou forte, como um clamor que reverberou pelas paredes da sala. Infelizmente, a ferocidade de suas palavras não fez a sombra recuar. Em vez disso, ela se contorceu, expandindo-se como uma maré negra, desesperada para engolir tudo ao seu redor. Uma risada inumana ecoou, cínica, dando a entender que Maria e as crianças eram meros peões em um jogo que nem entendiam. Então, quando a expectativa atingiu seu ápice, um grito flutuou da passagem aberta. Não era um grito de medo, mas um chamado, uma lembrança antiga que vinha de um lugar esquecido. Maria olhou para os rostos das crianças e viu espelhos de coragem crescente. Ela percebeu que a batalha seria além de suas individualidades, seria um momento de escolha. Agora, todos juntos, Maria ordenou. Conectem-se, contem a verdade. E, em um momento coletivo, as vozes altas e limpas soltaram-se em uma onda de som tão poderosa que ameaçou arranhar os céus. E dentro daquele grito, uma fissura na escuridão surgiu, um pequeno brilho se ampliando. O quebradeiro, em sua grotesca forma, começou a ruir, como se sua essência estivesse sendo desmantelada. Mas, ao mesmo tempo, uma risada sombria se misturava ao desespero, prometendo retorno. Isso não acabou, Maria. Essa é apenas uma batalha em um mar de guerras. O real terror está por vir. Com um uivo ensurdecedor, a sombra se decompôs, deixando apenas vestígios no ar. Mas a passagem estava lá, aberta, com um caminho que se estendia para as profundezas. Sua mão, mas a forma sólida da sombra havia fugido para as trevas. O que se escondia na entrada ainda permanecia, alguém ou algo que tinha vínculos com a origem do mal. Maria sentiu uma agonia se formar no peito. Seria este um novo começo ou o fim de qualquer esperança? A linha entre a luz e a escuridão parecia estar se desvanecendo lentamente, e uma nova pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente governava as profundezas de Araripe? O ar estava pesado, quase palpável, enquanto Maria e as crianças se aproximavam da passagem aberta. Os sussurros do quebradeiro, embora distantes, ainda reverberavam nas paredes como uma doce melodia de desespero. A luz que emanava do amuleto tremeluzia, como se estivesse lutando contra a própria escuridão, mas a coragem pulsava nos corações pequenos ao redor dela. Vamos, não podemos hesitar, Maria disse, puxando a mão da criança mais próxima. Precisamos descobrir o que está lá dentro. Mas um frio assombroso envolveu o grupo, como se um vento gelado cuspisse lembranças de pesadelos ainda não vividos. Hesitações começaram a surgir, e os rostos pálidos das crianças mostravam o pânico que se esgueirava em suas mentes. Maria olhou para a passagem, onde uma penumbra densa parecia refletir suas próprias inseguranças. Um antigo temor a cercava. E se o verdadeiro terror que existia ali estivesse além do quebradeiro?
E se as histórias não contadas que habitavam aquelas sombras fossem piores do que qualquer lenda que ela já ouvira? Lembrem-se do que somos, lembrem-se das nossas histórias, Maria gritou, enquanto a luz do amuleto parecia se apagar nos olhares vacilantes. Cada um deles tinha uma parte vital a desempenhar, e ela sabia que morrendo de medo não era uma opção. Tomando coragem, Maria deu um passo na direção da passagem escura. Ao seu redor, as crianças a seguiram nervosamente, formando um pequeno grupo de luz em um mar de trevas. Conforme adentravam a passagem, o ar começou a vibrar com uma energia antiga, como se cada pedra ao seu redor estivesse contada com histórias esquecidas. Dentro, uma neblina fria envolvia seus corpos, sussurrando segredos que apenas as sombras conheciam. Maria apertou mais o amuleto contra seu peito, o calor que emanava parecendo quase um abraço. O caminho se estreitava, e o som dos seus passos era um eco fúnebre em meio ao silencioso desespero que habitava aquele lugar. Sombras dançavam nas paredes, quase como se quisessem levá-los para longe, longe da luz. Foi quando uma forma envolta em escuridão surgiu à frente. Era uma figura feminina, mas completamente distorcida, com olhos que brilhavam como brasas em meio à escuridão. Vocês não pertencem aqui. A voz era um sussurro melódico, mas carregava uma ameaça ácida. Voltem, antes que seja tarde demais. Maria sentiu o coração disparar. Aquela criatura emanava um poder que fazia suas mãos tremerem. Quem é você? Ela gritou, tentando soar mais forte do que se sentia. Sou o eco dos medos que vocês alimentam, a guardiã dos segredos esquecidos. A figura se adiantou, suas feições se moldando em uma expressão sombria. O quebradeiro é só o começo. Aquilo que realmente habita aqui é muito mais cheio de ódio do que você imagina. As crianças começaram a se encolher, um sobressalto coletivo que demarcava o limite entre coragem e pânico. Maria, no entanto, sabia que não podia abandonar o grupo. Levantou o amuleto mais uma vez, e a luz pareceu reluzir em resposta. Podia sentir o brilho como uma extensão de suas esperanças e medos. Não estamos aqui para nos esconder, e sim para reescrever nossas histórias, Maria gritou, sua voz forte e clara, ressoando através do desespero. O poder que emanava dela parecia chocar a figura encapuzada, que hesitou. As sombras ao redor começaram a vibrar, e a figura então sorriu, uma expressão terrível que fez a pele de Maria se arrepiar. Vocês se acham protagonistas, não é? Mas ó, quão enganados estão. O verdadeiro desafio está apenas começando. Enquanto o ar carregava uma eletricidade pesadona, um novo rugido ecoou ao longe, vindo das profundezas da passagem. Maria percebeu que essa era uma batalha contra muito mais do que o quebradeiro. Era uma luta contra os próprios medos que estavam dentro deles. E antes que pudesse dizer qualquer coisa mais, a passagem começou a tremer novamente, e a escuridão se fechou ao seu redor como uma barreira. A luz do amuleto piscava em direções opostas, e o chão sob seus pés ameaçava ceder. "Precisamos sair daqui!" gritou uma das crianças. Mas Maria tinha consciência de que não se tratava apenas de escapar. A verdadeira história que precisavam entender estava ali, esperando nas sombras. E se isso for apenas o início do nosso verdadeiro teste? Sua mente sussurrou para ela. O que mais aquelas profundezas escondiam? O que estava prestes a ser revelado? A passagem escura agora estava repleta de uma tensão palpável, e Maria sabia que não havia como voltar. O rugido que ecoava mais uma vez reverberava pelo ar, como um aviso do que estava por vir. Ela reuniu as crianças ao seu redor, sentindo a necessidade de guiá-las, e fez um gesto firme. Precisamos avançar, a resposta está além dessa escuridão. Lentamente, eles avançaram. A luz do amuleto iluminava as paredes úmidas, revelando marcas antigas, que pareciam contar uma história que Maria não estava pronta para entender completamente. Mudanças nas sombras capturavam sua atenção, tornando-se mais intensas à medida que a escuridão se concentrava ao seu redor. Cada passo ecoava como um chamado, e a sensação de serem observados era inescapável. Uma nova figura surgiu na penumbra, imensa e aterrorizante. Um ser que parecia um cruzamento entre lendas de terror e os próprios pesadelos de Maria. "Você não deveria ter vindo, Maria." Ele rosnou, a voz trovejando nas paredes. "Essas são as terras dos esquecidos.
Você e seus pequenos alvos não têm lugar aqui. Não somos alvos, Maria disse, a voz firme, desafiando a criatura. Nossos corações são mais fortes do que suas sombras. A criatura, aqui traduzida em uma forma escura, caminhou em direção a eles, suas garras reluzindo contra a luz triste do amuleto. Maria sentiu o coração acelerar, mas a determinação não vacilou. Estamos aqui para lutar, para reconquistar o que nos foi tirado. Foi quando a luz do amuleto se intensificou, pulsando como se estivesse respondendo a cada palavra proferida. As crianças, agora unidas em um círculo, juntaram-se à coragem de Maria. As vozes de cada uma começaram a acender na escuridão, contando suas histórias, cada grito e risada se misturando numa sinfonia de memória. A criatura vacilou. As sombras ao seu redor começaram a falhar, como se estivessem sendo puxadas para a luz. Vocês não podem me derrotar. Sou o somatório de todos os seus medos, o que muitos não querem encarar. Mas Maria não hesitou. Se somos o que você diz, então temos o poder de superá-lo. Não somos mais fracos do que você. Ao erguer o amuleto, a luz se expeliu em um brilho deslumbrante, um feixe cortando a escuridão. A criatura emitiu um grito de dor, começando a se contorcer, perdendo sua forma sólida. A luz parecia arrancar as sombras que estavam entrelaçadas com ele, e por um momento Maria viu a criatura hesitar, confusa. Essa era uma luta entre a escuridão e a luz, uma batalha mais profunda que Maria poderia imaginar. Continuem, juntem-se, Maria gritou. Pensem em tudo que amam, a força é nossa e juntos somos inquebrantáveis. Então, num instante de pura conexão, as vozes das crianças se tornaram um grito coletivo e energético. As memórias de risos, dor, amizade e amor invadiram o espaço. A sombra começou a se desfazer e a luz irradiava sem piedade. A sala tremia, um cálice de emoções desequilibradas diante da força crescente que sentiam. Em um último movimento, Maria lançou todas as suas emoções, seu amor e medo, sua dor e resistência para a figura em desintegração. Ninguém mais será pego, ninguém mais se tornará parte do seu jogo. As sombras se dissolveram, enquanto o eco das suas vozes se transformava em um resultado catártico. Maria ficou paralisada, observando o que restava daquele ser, o quebradeiro agora se reservando a um murmúrio distante que foi levando à escuridão. Mas ao fundo, a passagem escura ainda estava presente, como se pulsando, esperando. As crianças pareciam atordoadas, seus olhos voltados para Maria, buscando respostas. Foi apenas uma batalha. O que mais está por vir? Maria sussurrou, o medo infiltrando seu coração. O que tão profundamente havia sido despertado ainda poderia retornar? O fragor de uma tempestade se aproximava no horizonte. Precisamos seguir em frente, uma das crianças exclamou, seu espírito reluzente, mesmo depois da luta. Se não fizermos isso, o que ganhamos? Maria respirou profundo. Era hora de se afastar daquele pesadelo. Eles não podiam voltar, mesmo que o caminho que estava diante deles parecesse incerto. O verdadeiro desafio, ela percebeu, era aceitar que o terror não era apenas uma luta contra o quebradeiro, mas uma compreensão do que essa batalha representava. Com um último olhar para o que havia se desvanecido, Maria ergueu o amuleto novamente e avançou. Eles pisaram juntos na escuridão, os medos individuais se juntando a um propósito comum. A luz do amuleto envolveu o grupo, prontos para reescrever suas histórias e enfrentar qualquer novo desafio. Conforme cruzavam a passagem, uma luz tênue começava a brilhar à frente. O que estava além? Maria já tinha suas respostas e, ao mesmo tempo, sabia que a viagem estava apenas começando. O coração pulsava com coragem, e entre eles uma nova crença crescia. Juntos não haveria escuridão capaz de os deter. Era hora de enfrentar o desconhecido e descobrir o que Araripe ainda guardava. O verdadeiro terror poderia realmente ser superado. A verdadeira luta estava por vir, e Maria estava pronta. Viu só? Essa história pode ter chegado ao fim, mas as emoções estão apenas começando.
Se este desfecho capturou seu coração e mente, você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, é rápido e ajuda demais. Comente suas reações e teorias sobre este final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão poderosa. A sua participação é crucial. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Venha fazer parte dessa comunidade e juntos vamos desbravar os mistérios que o terror tem a oferecer.